Olá, irmãos. Nós vamos estar fazendo agora o nosso vídeo 21. Hoje nós estamos falando de nossas armas. Nós começamos a estudar agora as armas de defesa. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, no vídeo anterior, nós estudamos Lucas, capítulo 10, versículo 9. Esse de hoje... Irmãos, aqui nós temos um pássaro que passa aqui na natureza, né? E fica esse barulhão. Veja bem, Colossenses 2, versículo 14 e 15, ele nos diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós, suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Isso está dizendo que nós, irmãos, quando Adão pecou e entregou os direitos legais, o governo legal, na mão da serpente, lá que a gente estudou sobre a serpente, que é espírito de engano, de feitiçaria, de encantamento, que ele enganou a Eva lá. Esse poder ficou contra nós, porque ela dominava, ela governava, ela fazia e dizia que foi entregue legal o direito. Como é importante, irmão, a gente conhecer que o adversário da nossa vida, eles trabalham com legalidade, brechas. Então, eu e você, nós precisamos conhecer esse versículo que fala que aquilo que estava lá constando, que nós quem? A humanidade, entregado na mão de Satanás, a cédula que havia, que era contra nós, porque realmente Adão tinha entregado lá, mas aí o Senhor nos diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, porque eles tinham poder legal. Mas aí o Senhor diz assim, olha, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Quem tirou essa acusação que era contra nós e cravou na cruz foi Cristo. Então, ele tirou aí ele riscou essa cédula e tirou essa acusação do meio de nós. Então, nós não precisamos ter medo das acusações de Satanás. Temos que confiar no Senhor. Glória a Deus. E no versículo 15, que eu falei que nós vamos estar estudando, o 14 e o 15, de que livro? Colossenses 2. Então, versículo 14 já citamos, e agora? O 15 nos diz assim, espojando os principados e potestade, e os expôs publicamente, e triunfou em silêncio. Amados, veja bem, quando Daniel estava orando, diz a Bíblia que o príncipe da Pérsia se pôs nos lugares celestiais para não deixar o anjo passar para dar vitória para Daniel. Então, Cristo está dizendo que despojando. Irmãos, ele já expôs, ele já tirou, já arrancou a força dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a gente não pode ter medo dos nossos adversários, esses espíritos malignos que Cristo já venceu. E o povo não sabe, fica sofrendo ataque, mas nós não temos mais que está sofrendo essas adversidades, porque Cristo já venceu e entregou a vitória em nossas mãos, através da palavra. E veja bem, tem um versículo que diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo, irmão, de Colossenses, capítulo 2, versículo 17 e o versículo 15, esse versículo é o pesadelo número 1 de Satanás. Isso traz desespero para o mundo espiritual, quando um cristão ousado, cheio de unção, diz
para o adversário: sai de mim, Satanás, porque a cédula que me era contrária já foi riscada e o Senhor tirou e levou na cruz toda a condenação que estava contra mim. Irmãos, o adversário rincha. E aí você pode citar com palavras de autoridade: e o Senhor já o despojou, sai daqui, Satanás. E você vai estar dizendo toda potestade, e o Senhor já o expôs publicamente, humilhou publicamente. E dele triunfou, aleluia, glória a Deus. Deles quem que Cristo triunfou? Ele está dizendo na parte A do versículo 15, despojando os principados e as potestades. Então, ele já triunfou sobre os principados e a potestade. Glória a Deus. Então, nós não precisamos sentir medo do inimigo da nossa alma. E quando lembramos, irmão, que o adversário não tem mais poder sobre as nossas vidas, e a palavra-chave é: seja repreendido em nome de Jesus, para que ele saia sem fazer dano àqueles que buscam a palavra do Senhor. Outra coisa também interessante: esses versículos, irmãos, só tem poder se for praticado, e só tem poder na vida daquele que pratica a palavra. Esses versículos, ele é palavra-chave para aqueles que obedecem. Satanás não tem medo de crente religioso que não vive a palavra, mas que vive uma vida de escravidão, escravizado no mundo, pecando, caindo, levantando. O inimigo não tem medo desse povo. Mas também nós não podemos generalizar, irmão, porque não é sobre nós, é sempre sobre ele, é sempre sobre Cristo. Ele nos garante a vitória, glória a Deus. Amado, no mundo espiritual, demônios apresentam os nossos erros diante do Pai para nos atingir, mas nós não podemos ter medo, que a gente tem que falar aquilo que já vimos aí em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Glória a Deus, meu irmão. Vamos lá.